Galera, obrigado pela presença de todos vocês aqui. Thiago, obrigado por compartilhar de novo o seu tempo, seu conhecimento com a gente. Thiago Flores Dias, CEO da Kaizen Marketing Digital, agência super renomada, crescendo pra caramba, a Google Partner Premier, né? Acertei? Exatamente. Dessa vez eu acertei. Google Partner Premier, ou Premier Partner, né? Você tá falando em inglês, mas é Google Partner Premier, isso aí. O que isso significa? Significa que os caras vêm de Google pra caramba, né? Significa que eles manjam muito do assunto, só que acontece o seguinte, e aí é por isso que eu convidei o Thiago. O Thiago ele não só tem experiência na implementação de vendas internas para diferentes tipos de negócio, mas ele tem uma estratégia para aplicar vendas internas na própria empresa dele. Como é que a agência dele cresce com vendas internas? É isso que o Thiago vai poder compartilhar com a gente hoje, poder contar um pouco para nós. Agora, antes de abrir espaço para o Thiago, tenho certeza que o Thiago está ansioso para falar, o Thiago tem muito conteúdo, eu quero saber da galera que está online. Seguinte, lembrando, nós estamos ao vivo, essa transmissão aqui, ela está acontecendo aqui no YouTube, você pode convidar os seus amigos, pode convidar seus clientes, seus parceiros de negócio, colegas de trabalho, pode mandar para a sogra, pode mandar para a mãe, para quem você quiser, mas a gravação dessa transmissão é exclusiva depois do aluno, então não perde a oportunidade de você assistir, foco aqui na transmissão para que você possa aproveitar o máximo desse conteúdo. E a área de comentários aqui abaixo do vídeo, ou do lado do vídeo, é onde você vai colocar suas perguntas, seus comentários, é onde você vai me dizer onde você está e principalmente eu quero saber quem aqui já tem implementado uma estratégia de vendas internas ou inside sales. Eu quero que vocês coloquem aqui quais são as suas principais dúvidas sobre esse tema. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de falar com o Thiago, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de falar com um especialista sobre o tema, sobre um canal que muita gente ignora, né, Thiago? Muita gente só pensa na venda online e, sinceramente, aí eu vou citar aqui Jonatas Abbott. Não sei se ele está assistindo agora, mas Jonatas Abbott é o fundador lá da Dinamize, um dos líderes de e-mail marketing do Brasil. Eu assisti uma palestra dele, que ele disse o seguinte, o cara que só vende... Grande figura. O cara é arrogância, o cara achar que só tem que vender online. Eu gostei disso, porque quando a gente fala de marketing, né, Thiago, canais é um negócio muito importante. Então, claro que vender online é muito importante, mas por que fechar as outras oportunidades? Nós estamos vivendo isso aqui dentro da escola do marketing digital, o Thiago está acompanhando isso de perto. Nós não tínhamos um vendedor interno até 6 meses atrás. Não que eu era arrogante até 6 meses atrás, mas nós inclusive tínhamos outros canais, mas esse de vendedor interno nós não tínhamos. E cara, incrível a diferença que isso trouxe pro resultado. Agora eu te avisei. Eu quero um time gigante de gente, pessoas vendendo internamente. Eu quero lotar esse prédio inteiro aqui só de vendas por telefone. É fenomenal isso, porque coisas que os e-commerces já fazem, com muitos outros serviços já fazem, de você ter uma central de vendas treinada, que está recebendo leads qualificados, que estão recebendo pessoas interessadas, e o cara está lá por telefone fechando negócio. A minha experiência com isso, e é o que eu quero contribuir com o Thiago hoje também, está sendo essa experiência recente aqui com a escola, mas também os meus 2 anos de Dell Computadores, onde lá eu pude aprender e ver como é que a Dell faz para gerenciar 250 vendedores internos e fazer esse trabalho que o marketing faz lá na Dell de atrair leads, atrair audiência para que os vendedores internos possam fechar negócio. Mas não sou eu que vou falar, isso é o Thiago vai falar. Eu só quero saber o seguinte, quais são as suas principais dúvidas? Coloque aqui nos comentários para que eu possa compartilhar essas perguntas com o Thiago. Thiago, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, de verdade. Muito obrigado, Gessé, de novo estar aqui, né? Eu sou figura carimbada da Escola do Marketing Digital, estou há anos trabalhando junto com a escola e desenvolvendo esse projeto que eu acho lindo, que traz conhecimento sobre um tema hoje que a gente sabe que é uma prioridade para as empresas, que é o marketing digital. E dentro dessa esfera da questão da venda, né, eu não só tenho o background de ser diretor comercial de agência há mais de 12 anos, trabalhando em várias agências, não só a minha, mas em uma outra multinacional também, e além de ter essa bagagem como vendedor na área de marketing digital, eu sou um dos pioneiros em implementar o modelo de inside sales dentro de agência digital, onde é um grande desafio, né? Já é um produto que na época era difícil de vender, e aí tu conseguir vender isso sem ter a presença de uma pessoa, sem tu visitar ela, era um grande desafio, porque era uma objeção do mercado.
A principal objeção que se tinha no mercado quando a gente iniciou o projeto da Inside Sales é: o cliente não contrata uma agência se ele não tiver uma reunião presencial com o cliente. Essa é a grande objeção. Verdade. Porque verdade. ele Muito tem forte que ter isso, proximidade, né? Tem que ter proximidade física, confiança. O laço de confiança com a agência é um elo muito antigo. Muitas vezes o cliente mantém laços de 25, 30 anos com uma agência, em função de relacionamento, pesca junto com o dono da agência, vai jantar com o dono da agência, o cara é amigo há 15 anos dele. Então, eu observo isso principalmente no mercado corporativo, onde existe uma proximidade íntima entre o dono da agência ou os profissionais da agência e o cliente. Como romper esse desafio, essa objeção à venda e conseguir fazer um modelo de negócio sustentável, que dê resultados, dê retorno, através da venda remota por telefone. Bom, esse foi o grande desafio que eu tive lá em 2000 e pouco, e eu consegui construir cases de sucesso em cima disso, importei esse modelo que eu desenvolvi lá para dentro da minha agência e deu muito certo, muito, muito, muito certo. E eu sou um dos caras mais chatos do mundo nesse sentido de querer, incomodei muito o GCE para que ele implementasse Inside Sales dentro da empresa dele, justamente porque eu já venho observando, mesmo como consultor de e-commerce, essa tendência de mercado, porque tu tem a questão da recuperação do carrinho, as lojas de e-commerce começam a usar setores de telemarketing para poder ligar para o cara, para poder realizar a venda. Aí tu tem toda a questão de que o próprio e-commerce, ele tem aquela venda, que é uma venda que é reflexo das campanhas online. O cara entra lá, não é convertido na venda pelo carrinho, pelo checkout normal, cai num carrinho abandonado, mas depois a gente tem uma venda por televenda, ou muitas vezes esse cara acaba comprando pelo sistema, pela televenda. Caso da Submarino, a Americanas, a B2W, ela tem um volume grande, expressivo de vendas por telefone, influenciado pelas campanhas online. Ou seja, a campanha online gera o tráfego, gera exposição de anúncio e, consequentemente, acaba gerando vendas por telefone. Quem é que faz essa venda? Uma pessoa, não é um carrinho. Essa pessoa até tem um carrinho online para preencher, mas fica do lado de quem vende. Porque a maior objeção que o cara pode ter é a dúvida. Quando ele está no processo de compra, por que comprar? Será que eu devo comprar? Será que essa é a opção certa? Quando a gente está falando de produtos, será que esse produto realmente atende a minha necessidade? Dentro de uma compra racional, não numa compra por impulso? Ou se é um produto de ticket médio elevado, será que os diferenciais dessa televisão para essa outra televisão realmente fazem diferença? Então, essas coisas todas fazem com que se perca muitas vendas, muitos negócios na venda online. A taxa de conversão ela é baixa na venda online, se for considerar que numa venda complexa, de fato, um processo atendendo um lead, tu consegue uma taxa de conversão de 15%, 20% num negócio local. Eu tenho clientes meus que têm taxa de conversão de 70% a 80%. Por telefone? Visita local, ou seja... Local. E aí eu vou te explicar como é que funciona o processo da Inside Sales hoje. Eu ainda nem comecei a falar sobre Inside Sales, mas é só para vocês entenderem a importância, destacar a importância da Inside Sales. 70% dessa conversão do cara é numa visita presencial. O cara que ele consegue trazer dentro do estabelecimento dele, ele tem uma ótima taxa de conversão, várias empresas. Mas a dificuldade é de trazer o cara, é entender, remover a objeção do cara em vir no estabelecimento. Então esse é o primeiro passo da Inside Sales. Quando a gente está falando de uma venda presencial, ou de algum tipo de negócio local que demanda o cliente ir lá, ele tem que conseguir fazer o cara mover do ponto A ao B, que seria obter o compromisso de fazer o cara vir no estabelecimento local. Então, essa é a primeira taxa de conversão que ele teria, quantas dessas pessoas eu consigo trazer no estabelecimento, porque eu sei que 70%, 80% delas eu converto em clientes. Bom, geralmente isso fica em torno de 30%, 40%. No final, o resultado fica em torno de 17% a 20%, de conversão de venda efetiva em cima dos leads gerados. Isso é um balizador muito, muito importante quando a gente está falando de resultados, tá? Porque se tu vai comparar com a média do e-commerce nacional, a gente está falando de 1,8%, 1,3%, que é muito, muito baixa em termos de número comparado com isso. Por que que isso acontece e por que que isso é tão importante? Porque os recursos são escassos, o quanto a gente pode investir em mídia é limitado. E o ROI que eu botei em cima desse tipo de trabalho
é muito maior. Até eu vi agora um comentário, o Michael Block, o cara louco, mas é muito alta a conversão. Tô gostando de ver o pessoal comentando ali. E, inclusive, eu quero aproveitar e te perguntar o seguinte, Thiago. Não sei se você pode abrir, mas enfim, hoje eu sei que na sua agência, por exemplo, você tem a venda presencial, você tem o seu vendedor visitando o seu cliente, mas você também tem vendas feitas por telefone. Você consegue medir a taxa de conversão desses diferentes canais e quais que estão performando melhor? Você pode compartilhar um pouco com a gente isso? Sim, a taxa de conversão da Inside Sales é mais alta, só que o ticket médio da venda presencial ainda é mais alto. Então a gente tem essas duas variáveis influenciando no resultado final. A escala é menor, né? A escala é menor da visita presencial, depende de ir lá no estabelecimento, estar lá, agenda e tal. A estrutura da Inside Sales, ela é a estrutura, o funil dela, o processo de venda dela é diferente, porque na verdade tu tem ali momentos online de conexão com o cliente, onde tu remove as objeções dele, onde tu faz a demonstração da tua capacidade. Então, é preciso que tu entenda como é que funciona o processo de venda complexa para te conseguir fazer com que a tua Inside Sales funcione e dê resultado, entendeu? Primeiro passo, só um minutinho, tá, Gessé? Tranquilo. Dá pra perceber que o Thiago deve estar em casa, não deve estar no escritório dele. Eu vou pedir um minuto pra vocês, que eu tenho uma filha de 8 anos. Parabéns, muito bom. Aproveita aí, de boa. Pro quarto. E assim, ó... Por favor. Já? Agora? Tá, tchau. Que coisa linda, hein? Olha que coisa linda. Ela fica estrelando em tudo que é vídeo que eu faço. Quando é ela, é o Samuel, o cachorro. Daqui a pouquinho ele aparece por aí. Mas a grande questão quando a gente tá falando de Inside Sales é o seguinte. Primeiro é você conseguir entender que tu tem que remover essa objeção da questão da presença, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é tu entender como é que funciona o processo de venda. Okay. Tem um livro chamado Spin Selling, uma obra fundamental para todo bom vendedor, que fala justamente sobre o processo de abertura. Como é que funciona o processo de abertura de uma venda. Então é entender que dentro do fluxo de venda, tu tem uma etapa de abertura, onde tu te apresenta para a pessoa e demonstra para ela que tu tem interesse em oferecer para ela algum tipo de solução. Né? Aí tu tem uma comprovação, tu tem uma pesquisa, uma sondagem, onde tu vai sondar o cliente para entender qual é a situação dele, qual é o desafio dele. A etapa de qualificação no lead? Essa etapa? Isso, na verdade, é o processo de venda de uma forma geral. Estou falando de uma forma geral, depois eu vou falar do pipeline específico do Inside Sales. Mas entendendo que tem essa etapa de sondagem, é como funciona qualquer venda, Gessé. Eu vou aí para te vender o meu serviço como professor. Eu quero ser professor, Gessé. Eu tenho um serviço de professor maravilhoso. Eu tenho que fazer uma abertura, mostrando as minhas credenciais para ti, e depois eu tenho que analisar qual é o desafio. Tu vai me dizer, meu desafio é que eu quero aumentar o meu corpo de professores, eu quero entregar mais conteúdo com valor para meus alunos, eu quero aumentar o meu número de alunos, e aí eu vou fazer, em função disso, uma análise de adequação entre o que tu está falando e a capacidade que eu tenho de realizar o trabalho. Isso a gente chama de demonstração de capacidade. Muito bem. É onde eu vou mostrar para ti que eu tenho a condição, a capacidade de conseguir entregar resultado para você. E o terceiro momento, o próximo momento, que seria a obtenção de um compromisso. E é onde as pessoas confundem com a venda. Obtenção de compromisso não é venda. Obtenção de compromisso, por exemplo, eu estou numa etapa de venda com uma empresa, eu vou lá, demonstro a minha capacidade e o gerente de TI diz, não, agora tu vai poder se reunir com o diretor. Eu obtive um compromisso com ele de passar para a próxima etapa, que é a etapa natural do processo de venda, que é falar com o diretor. Esse processo todo, que vai desde o momento da abertura até a venda final, antes de pensar em Customer Success, a gente está falando do processo de abertura e venda, a gente chama isso aí de lead time, ou processo de venda, ou tempo de venda, tá? O ciclo de venda. É onde a gente está falando que inicia o processo e termina, o ciclo da venda. Muito bem. Dentro da Inside Sales, a gente vai usar um nome, importar esse nome do comercial chamado de pipeline, que é mais ou menos o gasoduto em inglês, que é onde circula o gás, é dentro do cano onde circula o gás. O pipeline dentro da nomenclatura comercial é justamente o funil de etapas comerciais específicos do produto que tu vende. Cada tipo de negócio vai ter um funil diferente. Como assim, Thiago? Não é igual para todo mundo, eu prospecto e vendo. De certa forma é. Só que as etapas e os momentos de obtenção de compromisso são diferentes para cada tipo de produto, cada tipo de mercado.
Eu vou te dar alguns exemplos bem interessantes que eu aplico, que eu dou consultoria para o mercado automotivo, dou consultoria para o mercado de imobiliárias e dou consultoria para o mercado de imóveis planejados. Dentro desses 3 produtos específicos, tu observa perfis de comportamento diferentes. Por exemplo, o cara dos imóveis planejados, para eu poder vender um projeto de imóveis planejados, eu tenho que fazer um projeto para o cara. Então, uma etapa fundamental é a apresentação do projeto ao cliente. Porque se eu não conseguir montar um projeto que agrade esse cara, eu não vou conseguir fazer com que ele compre o projeto de imóveis planejados. Então, uma etapa do meu processo de venda fundamental, anterior à venda, que é uma etapa de obtenção de compromisso, é a apresentação do projeto. Então, por exemplo, se você é dono de uma loja Italínea e aí você quer fechar negócio, obrigatoriamente você tem que ter um projetista dentro da loja. Porque o projetista é o que vai gerar os projetos para poder gerar a demanda de venda. Quanto mais projetos ele criar, quanto mais pessoas vierem ver o projeto e aprovarem o projeto, mais vendas tu vai ter no final desse funil. Ficou claro isso para ti? Não sei se ficou bem inteligível o que eu falei agora. Perfeito. No processo de uma imobiliária ou numa construtora, por exemplo, não adianta tu querer vender um imóvel só com foto. Tu vai ter que trazer o cara dentro do decorado para que impressione. Estou tentando restringir ao cliente final que compra, não o investidor, tá? Mas o cara que é a maioria dos compradores do Brasil, que é o cara que compra para casa própria, compra para o filho, ou seja, aquele cara que quer ver o imóvel, e o imóvel é muito mais um sonho do que um bom investimento. Esse cara, ele vai querer ver o decorado do apartamento, ele vai querer o decorado da casa, para poder sentir que aquilo lá realmente atende a necessidade dele, vai querer ver a localização. Então, um dos pontos fundamentais é o corretor trazer o cara para dentro do empreendimento, para que ele conheça o empreendimento, senão ele não consegue gerar uma boa taxa de conversão. Eu estou falando que, por exemplo, um corretor, e essa é experiência minha, que não leva o cara, ele tem uma taxa de conversão 7 vezes inferior ao corretor que consegue levar o cara no decorado e consegue converter o cara em cliente. Isso é uma diferença drástica, né, entre uma coisa e outra. No mercado automotivo, a gente já vai observar o test drive como um grande fator de transformação de um lead em potencial em um cliente. Se eu não conseguir fazer o cara realizar o test drive, ele não vai ser um cara que vai comprar esse carro. Então, desconsiderando toda a etapa de jornada de consumo que é necessária para ele poder decidir se ele realmente quer comprar aquele carro, ele decidir se de fato aquele carro é um carro que vai atender a necessidade dele, ele ainda tem que ter experimentação do produto hoje para poder de fato decidir, eu vou comprar esse carro. Então o processo de venda ele tem que ser pensado dessa forma. O processo de venda, numa inside sales, talvez em qualquer processo de venda hoje, ele passa pela jornada de satisfação do cliente. O cliente é a estrela, não a empresa. Não adianta eu chegar lá no processo de venda e dizer assim, eu sou maravilhoso, eu sou o Thiago da agência Kaizen, me sigam, me amem, não compre meu produto, eu sou maravilhoso, ninguém vai comprar. Eu tenho que chegar com um desafio para o meu cliente dizendo, você enfrenta essa dificuldade na sua empresa, a sua empresa faz isso e não consegue obter o resultado. Aliás, isso é uma das regras do copywriting, de poder fazer com que o cliente tenha uma jornada de ator em cima do teu copy. Vamos lá, você precisa disso, você se identifica com essa necessidade, e aí o cara consegue dentro daquilo enxergar que tu tem o potencial, o valor para poder entregar para ele. Então aí nesse ponto, de certa forma, o inside sales é como se fosse vender com inbound marketing. Porque dentro do inbound marketing a gente aprende justamente isso, né, Gessé? Trazer o cara desde o topo do funil de interesse, da aprendizado e descoberta, até a consideração da solução. E até ele tomar uma decisão de interesse, realmente converter ele num lead interessado em comprar um produto ou serviço. Eu acho que esse é um bom momento, Thiago, e me permita te interromper. Já tem algumas perguntas aqui na área de comentários e tem perguntas bem essenciais, como por exemplo, o que é venda interna e se venda interna é telemarketing. Então, são dúvidas que surgiram e de repente seja um bom momento para explorar, com base no que você está dizendo aí. Não, telemarketing é o conjunto de técnicas e o trabalho operacional de entrar em contato com pessoas para tentar vender produtos ou serviços. O telemarketing basicamente é pegar um telefone, seguir um script e tentar vender um produto. Inside sales e venda interna, ou como tu preferir, já é muito mais do que isso. É todos esses processos que envolvem conhecimentos de marketing, inbound marketing, automação, CRM, porque aí a gente trabalha não só com prospecção por telefone, a gente tem um negócio chamado Cold Calling 2.0, quem já leu o livro do Aaron Ross, o Predictable Revenue,
Receita Previsível, como preferir em português, é um livro que fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre como hoje o vender não é um trabalho realizado por um vendedor, mas por um pré-vendedor. Surge dentro do Inside Sales a figura do Sales Dev Reps, que é o SDR, que ele é um cara que não é um vendedor. Ele não tem como objetivo gerar venda. Ele tem como objetivo trabalhar leads que vêm através do marketing, ou leads que são captados através da prospecção Cold Calling 2.0, e transformar esses caras em leads quentes o suficiente para receber um contato de um closer, que é um cara que fecha negócio. Então, a Fabiana pediu para repetir o nome do livro. Predictable Revenue. Receita Previsível, Aaron Rosland, cara. Dá uma olhada no Google aí que tu vai achar. E Thiago, você pode dar um exemplo? Tem um daqui também. Um exemplo de como você aplica isso na sua agência hoje, por exemplo? Você Simples. Eu vou mostrar todo o processo para vocês entenderem como é que funciona. Legal. A gente tem o cold. Eu vou começar falando um pouco da diferença do cold calling, do inbound para o outbound, né? O inbound marketing, como você sabe, então aí na escola para aprender isso, é o processo todo que a gente leva o cara desde despertar o interesse, seja no Google, no Facebook, até transformar ele num lead, de um lead transformar ele num cliente, para uma produção de conteúdo que atraia esse cara em todas as etapas do funil, dentro da jornada de consumo. Aí, em paralelo ao entendimento que a gente tem que ter do que é uma jornada de consumo, a gente tem o pipeline comercial, que é justamente as etapas da venda, que elas não são a mesma coisa. Um pipeline comercial não é a mesma coisa do que a jornada de consumo, porque a jornada de consumo não sou eu que determino, é o cliente. Ele que vai ter a jornada dele de interesse. O pipeline comercial, ele já é um fluxo que tem a ver com as etapas que o vendedor está no processo de venda junto ao cliente. Então, dentro dessa análise que eu estou fazendo entre o inbound e a venda, é para vocês entenderem. Primeiro, analisando esse cara que cai no inbound. Tu tem uma equipe que a gente chama de market response, que são os caras que respondem e recebem os leads. Quando você recebe um lead, você tem que considerar a temperatura desse lead. Isso aí o GC fala muito sobre isso, fala muito bem sobre a temperatura do lead. O cara tem que entender se esse lead, e aí tem o conceito do lead scoring, se esse cara hoje ele é um lead de fast track, que eles chamam em inglês, que é o lead que já está pronto para receber uma proposta comercial, ou se ele é um lead frio, que é um lead que está recém despertando interesse no topo da jornada de consumo. Então, para isso, tu tem um time de pré-qualificadores de leads, são os SDR de inbound, que basicamente o que eles fazem é aplicar uma metodologia que vai avaliar, vai fazer um contato comercial com esse cara e avaliar, será que dentro de uma ligação de 30 ou 15 a 30 minutos eu consigo avaliar se esse cara tem grana para trabalhar comigo, se a necessidade dele é atendível por algum produto meu, se ele está dentro do time frame de fechamento de negócio que me interessa, se esse cara tem fit com o meu negócio. E essa avaliação, existem ferramentas que te ajudam a fazer ela, entendeu? Uma das metodologias, o BUNT, da IBM, que é uma metodologia, basicamente, o BUNT-F. BUNT quer dizer budget, né, de dinheiro, A de authority, de saber se esse cara tem autoridade ou como é que funciona o processo de autoridade, need de necessidade, se ele tem uma necessidade que eu possa atender ele, time frame é se ele está dentro do tempo de fechamento que é estimado no meu ciclo de venda, e o fit, que é a palavra mais linda do mundo na minha opinião, porque fit é encaixar, é uma coisa que tem tudo a ver com ter uma agência e ter um cliente, é se esse cara encaixa dentro do perfil de clientes que eu quero atender. Essa avaliação e análise do lead vai permitir com que o SDR, sem ativar um vendedor, consiga dizer, ei, esse cara ele não está pronto ainda para um processo comercial conosco. Esse cara tem que receber automação. Então ele recebe uma pré-avaliação, um lead grade de X estrelas. Esse cara, sim, está pronto, ele já tem maturidade, ele é uma empresa já que é de alguns mercados que a gente atende, o demanda de serviço que ele tem é exatamente o que a gente faz. Opa, joga para o vendedor que está fácil de fechar. Esse cara ele vai poder avaliar e pré-qualificar o lead e abrir as oportunidades. Um vendedor, de outra sorte, poderá avaliar se esse trabalho do SDR vai estar sendo feito de uma boa forma. A própria arquitetura, eu posso até compartilhar, Jessé, não sei se eu consigo compartilhar aqui ou não, mas eu consigo compartilhar a estrutura, porque no Funnel Week eu já apresentei isso, e eu tenho até montado a estrutura de uma Inside Sales. Você pode compartilhar a sua tela via próprio Skype. Certo, vou pegar aqui e só buscar ela. O meu computador está um pouquinho lento.
Achei aqui. Lembrando que você que está assistindo essa transmissão ao vivo, coloque a sua dúvida, coloque os seus comentários do lado aqui do vídeo, ou abaixo do vídeo, para que o Thiago possa responder, para que a gente possa atender a sua necessidade agora mesmo, hein? Aqui a Fabiana já encontrou o livro, já comprou, já deve estar recebendo a caixa dela. Maravilha. Pô, você conhece comissão para cada livro que eu indico, GCE? Concordo com você, viu? Estou no mesmo barco. Aqui, eu já vou adiantar algumas perguntas, não precisa responder agora, Thiago, mas o Reinaldo está fazendo pergunta aqui. Pode fazer as perguntas que eu estou só bom. Procurando material para mostrar para vocês. O Reinaldo está perguntando o seguinte, mas como criar essa experiência anterior num produto online, ou num infoproduto? Porque ele deu... Olha, perdão. Geralmente isso já é feito pelo próprio fluxo do funil de inbound. Quando você está vendendo um infoproduto, está aplicando alguma coisa parecida com a forma de lançamento, tu já teve uma etapa inicial de produção de conteúdo para remover objeções, um sequenciamento de e-mails onde tu vai falar sobre o produto. Tu pode usar uma metodologia como a Ask Method do Ryan Levesque para poder fazer perguntas para a tua base de usuários e entender o que eles realmente gostam, o que eles não gostam, e dessa forma identificar as objeções ao produto e construir mais e mais conteúdo no teu funil para remover as objeções. E eu acho que esse é o caminho quando a gente está falando de produto online, antes da etapa de Inside Sales. Só que assim, em qualquer momento do fluxo de inbound para venda de um infoproduto, tu tem o e-mail do cara, o nome, ou tu tem o nome, e-mail e telefone dele. Tu pode desenvolver através de um contato automatizado do teu time de pré-venda, um e-mail personalizado enviado para ele, no qual, se esse usuário responder, ele cai para um atendimento humano. Caindo para um atendimento humano, pode abrir um ticket lá no Zendesk, sei lá, como se fosse um ticket de resposta, e aí você ativa esse cara, ou integrando com o Pipedrive, uma solução de CRM, você abre uma tarefa para o vendedor ligar para essa pessoa, porque ela demonstrou interesse comercial, mas ela tem dúvidas. Então, em qualquer momento na etapa de venda de um produto, tu pode abrir um pop-up dizendo: você tem dúvidas? Você chegou até esse momento do funil, você tem alguma dúvida com relação a isso aqui? Tem algo que eu posso fazer? Eu ligo para você agora. Então, existem várias ferramentas e momentos no processo de venda de um produto online que cabe, sim, a intervenção humana para poder acelerar o processo de venda. A gente só não usa. Quer dizer que é relativamente fácil para infoproduto, porque você consegue ter frações do seu infoproduto e dar gratuitamente para as pessoas poderem experimentar e consumir em escala. Sim. O grande lance da Inside Sales dentro do infoproduto é porque ele acelera a venda e aumenta a taxa de conversão. Não tenho dúvida. Esse é o grande mecanismo, vamos dizer assim. Vou ver se eu consigo agora, eu saindo aqui, ó. Vou compartilhar minha telinha com vocês. Posso compartilhar uma outra dúvida com você enquanto isso? Fique à vontade. É a do Michael Bock, aluno Pro Digital. Então, logo que o lead entra no meu funil, eu tenho um contato direto via telefone com ele para analisar a temperatura e a posição dele na jornada de compra? Repete a pergunta, que essa pergunta foi longa. Logo que o lead entra no meu funil, eu tenho contato. Entrou no topo do funil. Eu tenho que fazer contato direto com esse cara por telefone para fazer uma análise de temperatura, para fazer uma avaliação do lead e então definir a posição dele na jornada de compra? Depende de qual foi o anúncio que converteu esse lead. Por exemplo, se eu fiz um anúncio de topo funil baixar um e-book, você acha que é o momento de ligar para esse cara? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Obviamente não, tu não vai ligar para um cara que baixou o e-book. Muito cedo. Agora, ao mesmo tempo que tu tem uma campanha, tu não precisa ter essas campanhas rodando de forma separada. Tu tem que ter, isso acontece muito do Google, a falha de entendimento de que uma pesquisa ela pode ser transacional ou pode ser informacional. Esse é o grande lance do Google. Então, se tu tem uma pesquisa transacional, o cara já demonstrou interesse de compra. Não tem por que jogar o cara para baixar um e-book. Se eu coloquei, por exemplo, eu quero comprar um Ford Fiesta a preço, tu vai jogar o cara, baixa um e-book para ver as vantagens do Ford Fiesta. Não vai fazer isso. Tu vai jogar o cara numa página de cotação do Ford Fiesta, porque o cara tá mostrando, eu quero Ford Fiesta a preço. Quero comprar um Ford Fiesta. Então esse cara tem que receber. Esse cara dentro do planejamento de inbound, nossa, eu só tenho feito isso ultimamente, planejamento de inbound. Dentro do planejamento de inbound, tu tem que definir pontos de conversão, tipos de pontos de conversão, landing page de topo de funil, landing page de meio de funil, landing page de base de funil de conversão de venda de carro. Quando o cara cai naquela landing page, já tem fast track, 50 pontos de lead scoring, abre tarefa no CRM para o cliente ligar.
É assim que tu vai montar a metodologia do teu funil inbound. Tu tem que ter pontos de conversão de topo de funil, meio de funil, e tem que ter topo de conversão de baixo funil. Se o cara vier do baixo funil, não interessa em que momento aconteceu isso, não interessa se foi... Porque as pessoas acham que a conversão de base de funil, para chegar nela, tu tem que estar no topo. E é isso que as pessoas não entenderam e não é assim que funciona. Eu posso estar desesperado para comprar um curso online hoje. Eu quero a porcaria de um curso de Magento, ninguém vende isso. O cara vai me jogar num topo de funil de Magento? Não, eu quero curso online de Magento. Eu falei assim, ó, compre seu curso online por tanto de Magento, maior especialista. Quero comprar o curso. Não, mas tipo, comprar o curso, você vai ter que entrar no meu funil de 3 semanas, porque eu não vendo o curso antes de tu passar nesse funil. O cara perde uma taxa de conversão violenta. Claro que ele pode pegar esse cara num carrinho abandonado e jogar automaticamente no topo do funil dele. É mais inteligente do que tu perder uma venda de transação direta. Nesse ponto, eu vejo uma vantagem em algumas abordagens de curso online, até tem alguns cases que eu estou olhando, e eu fico olhando assim, olha lá, o Ricota botou conversão direta. Por que o Ricota botou conversão direta? Porque em algum momento ele viu que o curso dele não estava vendendo com o topo de funil. E as pessoas não percebem essas pequenas diferenças. Porque, na verdade, o que interessa é o resultado de venda. Não interessa se o sabichão do inbound falou que tem que passar pelo topo do funil. A real é que cada tipo de busca diferente vai demonstrar um tipo de comportamento diferente do usuário e, consequentemente, a campanha ela tem que estar de acordo com isso. Então, se você tiver um lead convertido de uma base de funil... Como é que é o nome dele? Quem fez a pergunta? Michael. Se tu tem um tipo de conversão de base de funil, cara, liga pro cara. Lá na landing page, tu coloca landing page da venda, que o cara assim, quero cotação, essa aqui cai direto lá no Pipe Drive, AppTarefa pelo Zapier, já liga, já vende, o cara, vendeu. A landing page, que vai estar, ou aquele Facebook Lead Ads, que está lá no topo do funil, dizendo, vamos pensar que está vendendo curso também de Magento, diz assim, tutorial, e-book, saiba tudo sobre o Magento, 5 dicas fundamentais para quem quer abrir sua loja. Esse troço, claro que não tem que ligar para esse cara, o cara tá lá no topo, é um lead que tu vai pagar 50 centavos, R$1, é um cara que começou a demonstrar interesse, e essa matemática é importante, quanto gastar por um lead que está no topo do funil e quanto gastar por um lead que está na base do funil. Evidentemente que se tu vai trabalhar funil, tu vai trabalhar taxa de conversão em cada etapa do funil. Então tu tem que ter um custo de aquisição de lead de topo de funil muito barato para fazer com que esse cara navegue no fluxo do funil e chegue no final. Não dá para te fazer inbound marketing com tráfego de conversão. Essa é a minha visão. Excelente. Tu pode converter esse cara, mas esse cara vai ser um lead, mas é um cara que se tu não tiver uma força de venda, ele vai ficar caro. Porque eu tô querendo converter o cara do Ford Fiesta que me paga R$25 o lead, e aí eu não vou ligar para esse cara. Porque o meu príncipe encantado, o vendedor, não quer ligar para um cara que me custou R$25. Então não é lógico, não é sinergético, não é funcional e não gera resultados. Entender em que etapa está cada ponto de conversão vai fazer com que tu tenha mais resultado na tua campanha. E aqui, pessoal, não sei se vocês estão vendo a minha tela ou não. Na verdade, você está por cima da apresentação. Você vai ter que reduzir aí, minimizar. E pode botar em tela cheia agora a tua tela. Maravilha, hein? Tecnologia é outro nível. Deixa eu ver aqui. Sabe o que é mais incrível, Thiago? Tudo isso gratuito. Impressionante, né? A gente às vezes não percebe o potencial que tem na mão das ferramentas, dos recursos, para fazer com que a mensagem chegue no número maior de pessoas, né? É impressionante. Eu hoje pago o Google Premium. Você falou de graça, né? Porque eu uso o Google Premium, eu pago. Mas o Gmail, de uma forma geral, o Google Drive, tem versões gratuitas, né? E versões pessoais, para que qualquer um possa ter todo um escritório, literalmente, né? Se tu pensar na década de 90, o que era para abrir um escritóriozinho de advocacia, um escritório de contabilidade? Eu quero abrir um escritóriozinho ali na esquina, até um arquiteto. Eu tenho que contratar uma solução de RP. Eu tenho que pagar a Microsoft para ter Windows e Office, Excel, etc. Hoje eu tenho uma conta no Gmail de graça, o Google Drive com Excel e Word de graça. Eu tenho o Conta Azul, por exemplo, uma startup brasileira aqui de Santa Catarina, com um sistema de gestão financeiro completo barato pra caramba. Fantástico. Barato. Então tu consegue ter muitas soluções que fazem com que a gente gaste pouco e tenha mais resultados. A automação e a tecnologia trouxeram isso para nós. Thiago, bom, essa tela... só para dizer que a tua tela tá cheia, então tá todo mundo vendo a tua tela. Então não tem nem você nem eu aparecendo, que é para não
Não Ótimo. distrair, mas só a tua tela que o pessoal está vendo agora. Então, dentro da lógica da automação, esse é um gráfico da Marketo, que é uma das maiores empresas de automação do mundo. E a Marketo foi a primeira a desenvolver integração com o CRM. Ela era casada 100% com o Salesforce, que também é uma gigante do Vale do Silício na parte de CRM. Como funciona, então, a estrutura... deixa eu pegar aqui, se eu pego a estrutura da Inside Sales é melhor. Aqui. Vamos direto para a estrutura da Inside Sales, que é mais... aqui. Cores for Functions. Eu quero... Não, vamos voltar para ali mesmo, era naquela tela. Primeiro passo, então, a gente tem a automação e através das campanhas, elas nos geram o lead, tá? Seja através dos momentos de interesse até os insights de venda. Primeiro a gente tem o pré-MQL, que é o pré-marketing qualify lead. Dentro daquele processo de qualificação, o setor de marketing recebe o lead. Eu falo setor de marketing, mas isso é uma coisa meio velha. A gente está falando do cara do marketing da nossa empresa. Não necessariamente a tua empresa pequena, por exemplo, ela vai ter um setor de marketing com 4, 5 pessoas. Geralmente numa concessionária eles têm um setor de marketing, onde tem que ter esse pré-qualificador que vai avaliar se esse cara é um lead qualificado de marketing. O lead qualificado de marketing é um cara que, em determinado momento ou não, ele tem condições de comprar um carro, por exemplo, numa concessionária. E ele tem condições de comprar o perfil de carro que eu vendo. Ah, Thiago, isso é meio óbvio. Não, não é. Por exemplo, se tu está numa concessionária da Porsche, 90% das pessoas que estão vendo isso aqui hoje, incluindo eu, não tem condições de comprar uma Porsche. Então esse cara não vai ser um pré-qualificado lead de marketing dentro do setor da Porsche. Uma consultora que nem a CFL, se tu não tem dinheiro para comprar um imóvel de 4 milhões, não adianta, eles podem gastar 1 milhão por mês no Google, que eles vão ter 40 leads. Mas por que eles vão ter 40 leads, Thiago? Porque os leads que são realmente qualificados dentro do perfil do que ele vende são poucos. Então eles gastam muito para ter um lead muito mais qualificado e o custo de vida é muito mais alto. Mas o quanto esse cara gera de valor agregado no funil de venda no final é muito maior. Então esse entendimento de que tu tem que ter um lead adequado ao teu negócio é todo feito pelo marketing. Até chegar nesse cara que é o Marketing Qualify Lead, o MQL. Aí, dentro do processo de venda, aí ele vai conseguir entender se esse cara, ele é um cara de venda a longo prazo, venda a curto prazo, aplicando a metodologia SPIN, conforme eu falei para vocês antes ali, até saber se esse cara de fato é um SQL, um Sales Qualify Lead, que é o cara que está pronto para receber uma proposta comercial, está pronto para ser atendido por um vendedor e aí realizar a venda finalmente dentro do processo do Inside Sales. Você vai traquear cada um desses momentos, atribuir valor a cada um deles, analisar a taxa de conversão de cada uma dessas etapas, para poder saber, no final desse funil, o quanto tu consegue ou quanto tu pode gastar na aquisição dos leads do topo do funil. Ficou claro? Aí dentro dessa estrutura, vamos dizer assim, tu tem como funciona o setor de venda de uma empresa, considerando uma Inside Sales. Tu vai ter os caras de marketing que fazem a recepção dos leads, e aí tu tem dois perfis de vendedores, o Inside Outbound Reps e o Inbound. O Outbound é que faz essa parte que eu falei do Cold Calling 2.0, que é a parte que antigamente se chamava de prospecção, que era quase um telemarketing. Tu liga pro cara para falar para ele que tu quer marcar uma reunião, para apresentar um produto ou serviço. E outro é o cara do Inbound, que é o cara que recebe os caras dentro do fluxo de marketing. Determinando as oportunidades qualificadas, reparem, e isso é muito, muito importante para te entender como funciona uma Inside Sales. Ambas as oportunidades qualificadas estão indo para os executivos de venda externa e os executivos de venda interna. Por quê? Porque não é porque uma oportunidade surgiu na Inside Sales que ela não demanda uma visita presencial. A Inside Sales, como eu falei, ela não é só um telemarketing. Ela não é só um processo operacional. Ele é um processo de inteligência, onde tu vai, dentro dos critérios de perfil de cliente que eu atendo, determinar se esse cara tem que receber um atendimento presencial ou não. Excelente, Thiago. Desculpa te interromper, mas excelente, porque o Inside não está somente associado. O cara pensa que de repente está dentro de uma casa, dentro de um escritório, dentro debaixo de um teto. E não é isso que. Essa menção ao Inside não está associado ao local físico onde está o vendedor, mas ao processo como o lead foi atraído, qualificado e chegou na área comercial.
Exatamente. Tu pensa o seguinte, eu vou te dar um exemplo bem clássico, tá, Gessé? A Resultados Digitais implementa a metodologia de Inside Sales, ela só vende o modelo de Inside Sales. E aí tu recebe a ligação da Resultados Digitais te namora, tu te acha muito especial, ela vende o RD Station. Eu tive 3 casos essa semana que eu conheci de pessoas que contrataram o RD Station e nem sabiam para que servia. Não sabiam nem como usar. Pra te ver como o time de venda dos caras é bom. E eu sempre olho o que é bom e aprendo com os caras. Os caras venderam pro cara assim, o cara sabia o que era. Enfim. Tudo isso vendido por telefone. E aí pensa, tá, mas esses caras todos, não vende por telefone, não vendem, eles não vendem presencial pra você. Porque você não tem a grana que justifica pra eles, eles mandaram um executivo te visitar. Com Pergunta certeza. pra se a Dell, IBM, se ela não recebe um contato da Resultados Digitais, para que vá um executivo lá na Dell, vender uma automação de 1 milhão de cadastrados, com uma customização não sei de quanto, pagando 50 mil reais por mês. Claro que vai. Óbvio. Eles vão, óbvio que vai. Dependendo do tamanho da empresa, vai o dono da RD lá fazer isso. Vai né? o dono da RD lá. Esse é o ponto, porque o que acontece? Dentro da estrutura do processo de venda, e eu aplico isso na minha empresa, o Field Sales é o cara que vai trabalhar com os ticket médios de venda mais elevados, que geralmente são as 3 verticais que pagam melhor. Então vamos lá, no meu mercado geralmente é construtora, é o concessionário de veículos, são os caras que geralmente investem mais no mercado em marketing digital e consequentemente demandam a visita de um executivo presencial. Então eu vou mandar o cara, sendo um cara qualificado pela minha Inside Sales, vai o Field lá atender ele. Não, esse cara ele tem ticket médio de X reais, ele está dentro do perfil de cliente B ou C que eu atendo, eu tenho força para atender ele, atendo ele com um nível de serviço inferior. É óbvio que tu não vai atender com o mesmo nível de serviço o cara que te paga mais e o cara que paga menos, senão a tua empresa não dá lucro. Então tu tem que atender o cara com outro nível de serviço. E aí tem que dar ciência para o cliente de que ele está dentro de um outro nível de serviço. Então esse cara vai pagar menos, ele vai receber um nível de serviço inferior. No processo de venda dele, o custo de aquisição dele tem que ser inferior, porque senão ele não dá lucro. Se eu gastar mandando um executivo caro para ir até São Paulo fazer reunião com um cara que vai me pagar 800 reais por mês, é a coisa mais ignorante que eu posso fazer, porque nenhum contrato de 12 meses desse cara vai me pagar o custo de aquisição dele. Não paga o custo de aquisição desse cliente. Então não vale a pena eu ter esse esforço de venda. Esse processo de criterização é definido na Inside Sales. É dentro desse scoring para definir se o cara vai enviar ou não um executivo de vendas para poder atender o cara lá. Perfeito? Ficou claro? O exemplo que eu te dá, Thiago, eu trabalhei na Dell e a Dell tinha lá tinha assim, o seu call center, sua área de vendas por telefone, com mais de 200 vendedores, hoje deve estar próximo de 400, só que eles também têm os executivos que vão até as empresas para vender computadores. Com certeza. Só que quando uma esse empresa executivo que tem, sei lá, 1000 computadores, né? Então, mas um executivo de contas, que é o que vai lá no cliente e fecha um negócio, ele sozinho representa a força de 100 vendedores no mês. Porque aqueles 100 vendedores por telefone fizeram vendas unitárias, individuais. Sim. O cara vai lá e fez uma venda absurdamente maior. Mas antes incomparável. Tem todo o processo de qualificação de lead, que é o que você está mostrando aí. Isso não impede, evidentemente, de que tu qualifique o teu time de venda interno. Aí tu vai ter Inside Sales, aí tu vai ter dentro da estrutura de Inside Sales vai ter setor de pré-qualificação, os SDR, aí tu vai ter os vendedores de Inside Sales, e aí tu vai ter lá os fields e os vendedores, o vendedor de Inside Sales e o vendedor de field. Dentro do processo de uma Inside Sales, isso não quer dizer que tu não possa ter metas de aumento de FII mensal ou valor de ticket médio para cada uma das unidades. Dentro da pré-qualificação, por exemplo, na minha agência, eu já identifiquei quem são os clientes problema. Quem nunca teve um cliente que não deu certo? Todo mundo teve, senão tu nunca teve experiência para poder fazer isso. Se tu não tem tempo de mercado, muito provavelmente tu não teve experiências ruins, mas se tu tem tempo de mercado que nem o de 20 anos, tu não tem só case de sucesso, tem muito abacaxi que aconteceu. Isso ensina a fazer as coisas da forma certa. E aí tu aprende que quando entra aquele cara lá no topo do teu funil, que não é o cara que tu deveria trabalhar, tu diz, opa, eu acho que nós não temos fit para trabalhar, vamos encerrar por aqui, vou te indicar uma pessoa que possa te atender da forma que você gosta e de desejo sucesso. Dessa forma, você consegue, inclusive, melhorar o ticket médio dos teus clientes Inside Sales, aumentar a retenção deles no final do ciclo, e aí a gente está falando de Customer Success, e a gente está falando do Account Executive Farmer,
que é o cara que tem que manter o cliente, diminuir o churn rate, manter o cliente dentro da casa, entendeu? Esse cara é um cara que eu invisto hoje muito na minha agência. Assim, a minha agência, hoje eu tenho o setor relacionamento e qualidade, para tratar de clientes cancelados, clientes com problema, clientes insatisfeitos, renovar os clientes, fazer upsell, controlar, fazer pesquisa de qualidade, pesquisa de satisfação, porque não tem como crescer sem tu ter um setor de controle, entendeu? Eu tenho o setor de venda inside sales, que faz o trabalho de ativação, prospecção, que tem metas de venda, e tu tem o setor de gestão de atendimento, que basicamente a gestão do atendimento é para controlar os projetos, entregar o que foi vendido, da forma que foi vendida, qualidade em gestão de projeto é isso, nem mais nem menos, entregar exatamente o combinado e garantir que o cliente tenha a satisfação na parte operacional, tenha os retornos, tenha a transparência do que está sendo feito, como é gasto a verba. Isso tudo leva tempo, é trabalhoso, demanda processos, nem sempre a gente acerta, a gente erra para poder tentar fazer o certo, mas todo dia, como a metodologia da minha empresa diz, a gente tenta fazer melhor do que ontem, por isso que a gente é a Kaizen. Então a gente sabe, cara, que é difícil, não é fácil implementar um modelo de inside sales de sucesso. Eu consegui fazer isso, eu tive sorte, errei no caminho muitas vezes, mas hoje eu tenho um case de sucesso de inside sales, porque durante, praticamente a empresa, a Kaizen tem 3 anos de mercado, eu tenho 20 anos de mercado, a Kaizen tem 3. A Kaizen durante 3 anos, ela praticamente teve que 80% do faturamento dela de inside sales. Hoje ela tem equilibrado o faturamento dela entre inside sales e venda field. E quase, porque agora, como a empresa cresce e ela cria uma reputação no mercado, vem muita indicação, que é também um perfil de lead típico de agência, que ele é mais fácil de fechar e com ticket médio mais elevado. Então começa a surgir aquele lead que a gente chama de lead seed de semente em inglês, o próprio Aaron Ross fala isso, que é o cara que a semente que tu colhe, é o que tu colhe pelo que tu plantou no lead net que vem da campanha. Lead net é o cara que te dá menos lucro. Então o cara que veio pelo Google e virou meu cliente não é o cara que vai me dar dinheiro. O cara que vai me dar dinheiro é o cara que um dia vai chegar lá, faz Google com esse cara, porque esse cara arrebenta no Google, esse cara entregou esse resultado pra mim, faz case de sucesso, anota, indica pra todo mundo. Esse cara, quando ele vem dentro da minha empresa, não questiona preço, não questiona resultado, não questiona duração de contrato. Ele diz, cara, tu tá muito homologado, ele vai, senta assim no papel e toca o projeto. Esse é o perfil do cliente que no final do ciclo de uma agência gera muito mais resultado. Para chegar nele, tu tem que construir reputação. E é difícil, a gente sabe, mas a gente trabalha todo dia para construir essa reputação e atingir esses objetivos. Deixa eu perguntar um pouquinho para você, Thiago, sobre... Você comentou um pouquinho sobre isso, sobre jornada da compra, né? Cada negócio tem um tempo médio de decisão, tomada de decisão. Vou falar uma coisa aqui, como por exemplo, uma funerária. O cara não tem muito tempo para decidir. É sério? Não, é sério. Tá, eu vou te dar um modelo mais clássico pra gente não falar de funerária, que funerária é um pouco triste, cara. Eu fico meio triste, assim. Mas eu adoro o melhor de todos os exemplos. Todas as palestras do Google são sobre desentupidora. Desentupidora é a palavra-chave mais cara na rede de pesquisa do Google. Custa 70 e tantos reais. É caro pra caramba. O clique é 70 e poucos reais. Aí você pensa, por que uma pessoa pagaria 70 e tantos reais pelo clique de uma palavra? Porque é um serviço de emergência que a taxa de conversão em venda é altíssima. Então um cara que investe 30 mil reais nesses cliques caríssimos, fatura 400, 500 mil reais. Por que ele consegue faturar isso? Porque tu tá com um cano estourado aqui na tua empresa, vazando no meio da sala, você não vai ficar ligando, quanto é que você cobra, faz mais barato. Vai dizer, cara, vem logo, quanto é que é? 18 mil, vem aqui, resolve, parcela no cartão, então tá, então vem aqui, tapa o buraco, tá vazando aqui, meus filhos estão pisando no meio do cocô. Tipo, não dá, entendeu? Então é um caso de produto de urgência, onde vai acabar resultando num funil mais curto. Aí agora nós vamos pensar venda da implantação de um SAP, né, um SAP. Eu vou lá entender a necessidade daquela indústria. A indústria já usa hoje Lynx. Ela implantou a Lynx, pagou 20 milhões, tá 5 anos com o Lynx, todo mundo, tem 5 mil funcionários, todo mundo usa a porcaria do sistema. Então, além de convencer, eu tenho que aplicar uma política para convencer cada um dos usuários a usar, fazer treinamento.
Então, uma implantação de 2 anos. Esse processo de venda lento, tu acha que ele vai ter um custo de aquisição de lead alto? Tu acha que ele vai ter um ciclo curto de venda? Não, ele vai ter um ciclo longo de venda. Então, o planejamento dele tem que ser feito não em campanha de 3 meses, em campanha de 2 anos para poder dar resultado, entendeu? Eu acho que era isso que eu não sei se era sobre isso que tu queria falar com relação ao ciclo de venda. Justamente porque depende muito de cada negócio a agência, o consultor, o empresário, o empreendedor, ele precisa mapear, entender o seu público-alvo, entender o seu processo de venda para poder fazer o seu planejamento de vendas, justamente o que você está dizendo aí, para ter o melhor resultado lá no final. E você ter a expectativa correta em relação ao seu público. Eu peço perdão um pouco pela minha voz, Thiago. Alguns alunos que estavam me acompanhando na aula anterior sabem que eu estou saindo de uma gripe, nem sei se estou saindo ou estou entrando nela, não sei exatamente a direção, então eu não estou com a voz 100%, peço desculpas. Pessoal, você que está assistindo ao vivo, manda suas dúvidas, manda seus comentários, é a sua chance de falar com o Thiago agora. Então aproveita e manda suas dúvidas para ele nesse momento. Coloque aí no chat que eu vou comentar com você. Ó, o Thiago aqui, Thiago, olha só. Vou assistir umas 10 vezes essa aula. É o que o Michael está dizendo. Está gostando muito do conteúdo. Parabéns, Thiago, mais uma vez. Obrigado sempre por compartilhar esse conteúdo. O Samuel falou que acabou de comprar o curso, muito acessível, está disposto, querendo aprender, muito animado. Seja bem-vindo. E o João, que dizendo, top show essa live hoje. Gostei do nome. Top show do Thiago. No YouTube. Gostei. Vou criar um canal com esse nome, hein? A Fabiana ali, ó, tô aqui sem respirar. Respira, Fabiana, por favor, respira. Para ficar até o final da aula. Gessé, a gripe me tirou do encontro, estou de molho. Ó, o Reinaldo aí também, passando por essa complicada gripe aí, mas faz parte. Thiago, conhece alguma empresa especializada em implantar inside sales? Ó, pergunta do Daniel Vargas. Gerente de e-commerce da Dakota, teu vizinho aí no sul. Olha que legal. Pô, Daniel, pergunta complicada, porque se tivesse eu tinha contratado na minha época, então eu tive que eu mesmo criar, tá? Mas aí tem uma coisa interessante, porque é uma consultoria que eu tô começando a dar, viu? Se quiser depois entrar em contato comigo, eu tô tentando montar não uma empresa que planta, mas da consultoria de inside sales, porque foi uma coisa que eu peguei bastante experiência ao longo dos anos. Uma agência de marketing digital poderia fazer isso, né? Desde que ela... Eu acho que é muito difícil para a Kaizen fazer, porque a Kaizen tem um modelo de negócio dela de performance que não tem a ver com da consultoria. É outro serviço. O que a gente dá é treinamento de célula de pré-venda. Por exemplo, eu vou lá na concessionária e dou um treinamento para ensinar o cara como fazer esse processo de pré-venda dentro da empresa dele. Isso eu faço como incluso no serviço da Kaizen, nem cobro do cliente, porque nosso FII mensal para esse tipo de serviço para grandes empresas é mais alto, compensa para mim investir no meu cliente e trabalhar em cultura e educação. Mas não existe dentro do FIT para a Kaizen de produzir esse tipo de coisa. Agora, eu tenho interesse em fazer consultoria nesse nível de inside sales. Por quê? Porque eu acho, cara, que isso é o futuro. Eu acho que todas as empresas, de certa forma, vão ter que implementar esse modelo dentro delas. Nem que seja para atender o Google Assistente, o assistente do Google, né? Exatamente. O que eu posso indicar no caso, é o Daniel, né? Daniel Vargas. O que eu posso indicar pro Daniel Vargas é o seguinte: Daniel, você pode utilizar ferramentas. Eu posso dizer, por exemplo, como a Exacta Sales, que é um software para fazer as etapas de pré-venda. A Exacta Sales, ele é um software que vai te permitir ir lá, capturar lead, customizar um formulário de pré-qualificação, como eu faço na Kaizen, só que eu faço dentro do meu próprio sistema, e depois da pré-qualificação encaminhar esse cara para o vendedor. Esse trabalho, com certeza, tu consegue fazer com softwares muito bons. Inclusive, eles fazem implantação e treinamento do pré-qualificador. Eu acho que o FII mensal deles é em torno de 1.800, não é caro para uma empresa grande, né? E pode ser que ele ajude vocês aí. Mas eu acho que a Inside Sales é um pouco maior, né? O Guilherme Fellet, grande Guilherme, está aqui sempre prestigiando nossas aulas. Obrigado pela presença, Guilherme. Um salário de Inside Sales para contratar um bom vendedor para a agência. Bom vendedor para agência. Quanto ele quer saber? Cara, isso é complicado, ó. Porque o que acontece? Vendedor bom ganha comissão, cara. Se tu pagar um salário alto para um cara vendedor, não vende. Então, assim, tu tem que contratar o cara e dar para ele perspectivas de uma comissão que dê um resultado bom para ele. Dentro da minha agência, o salário base do vendedor, e é fato, porque minha agência vende bem, nunca tive problema de venda. Então, os números de faturamento são altos.
números de venda são altos. Então acaba que compensa, porque o vendedor ele acaba ganhando 2, 3 vezes o base dele nas comissões. Então o formato meu de venda o cara tem carteira assinada, porque hoje em dia a gente sabe que no país que a gente vive, se não tiver a CLT registradinha, bonitinha, complica. Principalmente um cara em site sales. O cara tem que estar lá, carteira assinada, bonitinho, com todos os benefícios, e uma remuneração variável, e aí fica de acordo com o tamanho da tua agência. Se a tua agência vende projetos de ticket médio de 20 mil por mês, pagar 10 mil para um cara talvez seja barato. Agora, se tu trabalha com um FII mensal de uma agência com produtos que vendem a 800 pila, 1000 pila, que vende em escala, por exemplo, produtos do Google, como são as maiores premieres do Brasil, a minha premiere é uma MI2, é uma premiere focada em contas maiores. Mas as MI1, acho que é o Scale, são aquelas que vendem, tipo que nem o Guia Mais, Guia C. Os caras vendem 50, 60 contas do Google por 400 pila por mês cada um. Então esse cara que vende barato, não tem como ele ter um inside sales com custo alto, não compensa financeiramente para a agência fazer isso. Então esse é o critério que tem que ter. Quanto investir no vendedor vai estar relacionado ao quanto o produto entrega no final da tua escala produtiva, quanto que ele entrega de valor para o teu negócio. Tá bom? Espero ter respondido a pergunta. Sei que eu sou um pouco prolixo, mas é porque eu gosto de explicar as coisas no mínimo detalhe. E eu tenho uma pergunta para ti relacionada a isso. Você citou ali algumas metodologias, como o SPIN, por exemplo. Você pode citar outros livros, ou metodologias, ou autores que são boas referências em sites tantos, cara. Tantos. Eu basicamente vou citar o Aaron Ross, que é um CEO da Salesforce, é o cara que é o ex-CEO da Salesforce, que eu me baseio muito nele. O próprio cara do Spin Selling, como eu disse. E as minhas literaturas associadas a isso, elas vão ser de grow hacking, tipo Chanelis e tal. Porque como eu vou sempre estar querendo remover algum obstáculo na minha venda, eu uso as técnicas de grow hacking para isso. Então eu vou lá e testo. Eu vejo, por exemplo, que eu vendo geração de lead. Aí eu vejo que a principal objeção da geração de lead por pesquisa, eu vejo que é venda de lead. Aí eu vou lá e crio um vídeo meu, dentro do meu funil, dizendo, não compre leads. E aí, tipo, quando eu fiz isso, aumentou minha taxa de conversão em 37%. Então é esse tipo de mentalidade que tu tem que ter no teu funil para poder... Mas as principais literaturas que eu uso são a desses dois caras. Eu posso até juntar outros livros que eu tenho aqui, de estratégia empresarial, etc., que eu também uso como base para fundamentar tudo que eu aplico na minha empresa. E depois eu mando essa literatura e de repente o G7 dispara para a galera do Pro Digital aí para o pessoal comprar os livros. Eu queria voltar na pergunta do Guilherme, porque eu fiquei lendo aqui a pergunta dele pensando, no salário de um inside sales para contratar um vendedor para agência quanto? Thiago, vamos lá, vou te fazer a pergunta aqui. O fato de eu contratar um vendedor para minha empresa, eu estou fazendo inside sales? Não. Também não. Aí depende do como tu implementa, em que etapa do funil esse vendedor tá, e se ele tem um trabalho de pré-qualificação, e se esse cara tem a definição e estratégia para definir se esse cara tem que ter uma visita presencial ou não. Aí tu tem um inside sales. Se tu não tem tudo isso estruturado, esquece, tu não tem inside sales. Mas na minha empresa eu tenho bem definido. Eu tenho o diretor comercial, que graças a Deus não é mais eu. Essa é a grande novidade. Não sou mais diretor comercial. Isso me deu uma paz que finalmente eu vou conseguir focar na estratégia e cuidar da parte de operação dos meus clientes. E esse diretor comercial, abaixo dele, ele tem gestão de inside sales, ou seja, tem a gerente dos inside sales que cuida dos vendedores de inside sales, tem os SDRs, que hoje estão sob minha tutela, e tem os field, que estão abaixo do diretor também, para a parte de prospecção de venda externa. E existe uma integração entre marketing e vendas para que chegue o lead mais qualificado possível para o inside sales, correto? Isso é fundamental. Tanto é que o grande diferencial hoje entre o marketing digital e o marketing tradicional é que o processo em que o marketing atua, ele antigamente era assim, o marketing atuava só no topo, só despertava o interesse, ou seja, o cara via um outdoor, ligava e ia lá. A partir dali era tudo vendedor. Vocês concordam? É verdade. Promoção da TV CCE. Vou lá na TV CCE. CCE é gradiente. Não, CCE é melhor, porque começou comprando errado. E aí eu vou explicar por quê. Porque hoje, a TV CCE, o cara não consegue nem sair do momento de despertar o interesse. Na medida que ele for lá no Google pesquisar, já tem um cara falando mal. Tá entendendo? Aí o produto já não... E aí entra a questão do Product Market Fit, que é o conceito do Grow Hacking, que é o seguinte, se o produto é ruim,
não adianta marketing. Marketing não existe se o produto é ruim. Entendeu? Isso algumas coisas que mudaram no contexto de marketing. Agora eu nem sei se eu cheguei a falar contigo, né, Jessé? Acho que a semana que vem, não, dia 2 de junho eu vou estar palestrando aqui no Google I.O. Extend, que é um evento que tem no Vale do Silício. Bacana. E tem uns eventos em todo o Brasil, né? O Google I.O. Extend de Porto Alegre eu vou palestrar falando justamente sobre Growth Hacking, que é esse conjunto de técnicas disruptivas, uma mentalidade diferente, que faz com que as empresas hoje consigam fazer o marketing de resultado num contexto onde o usuário é o centro das atenções, não é mais as marcas, os produtos. É um evento Ninguém aberto? consegue mais prender a atenção. Ele é um evento pago, ele é pago e aberto. É um evento do Google, pago e aberto. Vai ter, tipo assim, várias palestras sobre IoT, inteligência artificial, machine learning, VR. Vai ter várias temáticas. Como ele é um evento oficial do Google, ele tem que estar dentro das temáticas que o Google diz, né? E é um evento que eu vou participar agora, além do Search Masters Brasil também, que eu vou palestrar em agosto. São os 2 eventos maiores que eu vou palestrar agora nos próximos meses. Outra pergunta, parabéns pelas palestras e fico feliz e espero que você compartilhe com a gente as datas, as informações para a galera que está acompanhando o teu trabalho possa participar. Isso vai ser muito bom mesmo. A pergunta que eu tinha para fazer para ti é a seguinte, ferramentas para Inside Sales, que ferramentas você recomenda? Eu sei que você inclusive já desenvolveu algumas internamente para você poder fazer essa gestão dos seus clientes em potencial. O que você recomenda para quem está ingressando nessa área? Primeiro ponto, um bom CRM tu tem que ter. Pipedrive, o que tu quiser, VTiger, algum CRM que te dê organização de um pipeline onde tu possa customizar as etapas do teu funil. Isso para controlar o teu processo de venda, controlar qual pipeline tu vai aplicar para cada tipo de cliente. Esse é o primeiro passo para te poder ter uma Inside Sales, ter um sistema de gestão comercial. Depois, um sistema de pré-venda como o Exact Sales seria bem útil, porque é um sistema que vai abranger somente a parte em que o lead é gerado até a parte que o lead é qualificado para depois ele cair no processo de venda. Também seria interessante uma ferramenta desse tipo. Terceira coisa, uma ferramenta de automação, né, Jessé? Como nós usamos, Infusionsoft, RD Station, não gosto de ficar muito, Lead Lovers, que são ferramentas que têm a função, basicamente, de mover o cara ao longo do fluxo de conteúdo e integrar ações dentro do CRM. Por exemplo, o cara atinge score número tal, eu consigo abrir uma tarefa no CRM e ligar para esse cara. Então, ferramentas de automação para fazer o fluxo, uma ferramenta de CRM boa e uma ferramenta de pré-venda. Citei 3 que não são minhas, que é para não aparecer venda de jabá. Então, eu na minha empresa uso o meu painel de controle CSS para poder fazer a pré-qualificação do lead, porque eu desenvolvi ele, a gente desenvolveu lá dentro, eu acho fundamental. E o lead grade é um processo fundamental onde a gente vai, na minha empresa, muito resultado, porque através dele os meus clientes conseguem me dizer se o lead que eu gerei na campanha é bom ou ruim. E isso é uma coisa muito importante dentro de uma agência. Que 90% vai para uma reunião com o cliente e diz, meu Deus, que os leads são desqualificados, mas tu entrou em contato com eles, qual é a qualificação de cada um deles? Eu tenho um sistema que permite vincular a palavra-chave do Google, a qualificação do cliente e gerar um relatório de leads mais qualificados. E aí, dessa forma eu consigo saber qual é a palavra-chave que gera os melhores leads, eu consigo otimizar a campanha de forma performática para poder gerar os resultados que o cliente está buscando. Então, essas 3 ferramentas eu diria como fundamentais, e esse trabalho de lead grade, seja da forma como for, vai fazer com que tu tenha mais resultados. O Daniel pergunta, repete o nome do evento. Você falou de 2 eventos, na verdade, né? Um é o Search Masters Brasil, em agosto, fui convidado para palestrar lá, que é o maior evento de rede de pesquisa. E como eu me considero um especialista ainda, velho, mas um velho especialista da área de SEO e PPC, vou lá palestrar sobre como converter leads em clientes através do SEO e de uma ferramenta de performance. Então lá eu vou estar falando sobre isso, como estabelecimentos locais hoje usam o SEO e a busca local para poder gerar leads e converter eles em clientes. E o outro evento, que vai ser o mais próximo, agora dia 2 de junho, é o Google I.O. Extended, que vai acontecer no campus da Unicinos, novo Unicinos, na NeoPC. É um evento oficial do Google, onde eu vou palestrar sobre Growth Hacking. E é isso, basicamente é isso, Daniel. O Smart Easy Digital pergunta assim, Tiago, estou fazendo Pro Digital para depois fazer um lançamento de um e-book sobre vendas. Como eu faço para construir uma boa lista de espera?
Boa lista de espera. Primeiro, eu consideraria muito conteúdo. Tu pode olhar, por exemplo, caras desse mercado como aquele cara que é não sei se ele é mesmo, mas ele diz que é o palestrante mais contratado do Brasil. Como é o nome dele? Agora eu vou me lembrar dele. Não mas sei também. Não o sei. trabalho de lista dele é muito feito com conteúdo. Então, eu primeiro criaria um canal no YouTube com várias dicas comerciais, mas sempre focado em palavras-chave, por exemplo, como vender mais, como remover a objeção do cliente, técnicas de venda, usar esse conteúdo dentro de um blog e usar alguma ferramenta que nem o ConvertFlow para poder converter esse tráfego de pessoas orgânicas em leads. Aí tu vai estar construindo uma lista de pessoas qualificadas interessadas em informações relacionadas à venda. Esse seria o primeiro passo. Também fazer campanhas de Facebook de conversão de leads, produção de conteúdo no Facebook, mas tu sabe que quando tu for para esse lado, não vai depender só de braço, tu vai ter que investir em mídia, porque não tem, como eu falei para vocês, a presença dele é necessária também, né? Samuel e a minha filha, voltaram os dois. Minha filha quer aparecer em todos os vídeos, eu não consigo hoje, depois tu me esquece. A gente já vai. Virou youtuber, pronto, é o sonho de toda criança hoje, né? Virar youtuber. A gente já vai liberar teu pai, fica tranquila. Fica tranquila, filha, já vou, daqui a pouquinho o pai tá saindo. Mas o grande lance, né? A gente tava falando sobre. Até me perdi do que a gente tava falando. O que tá falando mesmo? Esqueci. A gente tava falando sobre não, a gente tava falando sobre o e-book. Tu falou do youtuber. Não, mas eu tava falando sobre o cara do e-book, que tava ajudando ele. O Smart Teaser perguntou. Ali o cara falou grande Reinaldo Braga. É o Thiago Conce. Thiago Conce é o cara que produz vídeo lá de dicas. Ele começou a produzir essas dicas, botou um sitezinho lá, que é o maior palestrante do Brasil, mais contratado. Pô, o cara ganhou uma puta reputação nacional em cima disso, mérito do cara, em função de conteúdo. Ele produz conteúdo, as pessoas veem, ele tem um conteúdo atraente, tem uma boa qualidade, e as pessoas acabam sendo convertidas em leads interessados no curso dele, e a partir daí, sendo presencial o curso ou não, isso é irrelevante, acaba sendo montando a lista e podendo gerar um resultado em cima daquela lista. Porque como dizem os americanos, né, the money is in the list. Então, o dinheiro não está no tráfego pago, não está no tráfego orgânico, está no que tu faz com a lista. Depois que tu converte aquela lista qualificada, o que tu fizer com ela é que vai virar dinheiro. O Denilson pergunta, vocês já testaram ou ouviram falar do CRM Betrix? Eu não conheço. Cara, eu já ouvi falar. E aí? Nunca usei. Desculpa te decepcionar. Eu sou um cara assim, eu sou meio aberto para coisas mais o que todo mundo usa, eu sou meio na modinha, tá? Desculpa, mas assim, Salesforce, Pipedrive são os caras que eu uso mais. Como eu trabalho no mercado automotivo, eu conheço soluções verticais dos mercados, não gosto delas, então geralmente eu fico nas versões mais horizontais. Para mim não existe CRM melhor que o Salesforce. Thiago, o Salesforce é meio engessado em algumas coisas. Ele é, mas ele tem um conjunto de customizações e recursos que nenhum outro CRM na nuvem tem hoje no Brasil. Então ele é para mim melhor, com certeza, o Salesforce. Excetuando-se o Salesforce, aí a gente tem o Pipedrive como uma solução muito fácil, ágil, dinâmica, tem certificação online para te fazer, é uma solução bem boa. E essas outras soluções, vTiger também já usei. Na minha época, quando eu comecei como vendedor lá atrás, usava o Sugar CRM em PHP, que é um CRM open source, fácil de usar também. Mas eu acho que hoje o mais usado, na minha opinião, para mim, o que mais prático, e que a equipe comercial adere mais, o Agendor, que é uma solução brasileira, quase que eu não falo do Agendor, né? O Agendor é uma solução muito boa brasileira, fácil de usar, para cada 2 usuários ele é de graça, e ele atende a necessidade de uma pequena empresa, né? Tem agendamento de tarefas, tem funil, tem relatórios, é bem completa a ferramenta. O mais importante não é só a ferramenta, mas o que tu faz com ela, entendeu, Gessé? Porque se tu não customizar os relatórios para as tuas necessidades, se tu não customizar o funil para o tipo de produto que tu vende, se tu não treinar a tua equipe para manter sempre alimentado o CRM, ele acaba virando inútil, né? Meio que não serve para nada. Então é fundamental que o CRM seja constantemente abastecido, atualizado, com informações, para que tenha dados para tomada de decisão, entendeu? Excelente. Agora existem softwares que eu gostaria de recomendar para vocês, que são softwares de produtividade. E a gente vai aí, por exemplo, MailTrack Pro. Ele é uma ferramenta que ele te avisa, por exemplo, quando o cliente abriu uma proposta comercial, quando ele clicou na proposta comercial. Eu estou usando o Docfy para isso.
DocFi também é muito bom. Tava com uma proposta agora de lifetime, DocFi. Comprei e tô usando, DocsFi. Tu pegou essa de $49 por ano, lifetime? Agora eu mando e-mail pra ti, eu sei quando você abriu meus e-mails. Quando você abriu minhas propostas. Agora eu sei tudo. Meu Deus do céu, que medo. Mas enfim, eu também uso o meu, só que eu uso o meu track, eu já comprei ele. Ele me atende para o que eu preciso. Não tão bem, talvez, como o DocFi, mas ele é bom. E ferramentas também de geração de leads. Ah, geração de leads com o Google, não. Tu tem ferramentas como o Useorca, ferramentas que vão lá e criam campanhas de outbound cold calling 2.0. Eles vão lá nas redes sociais e te conectam com pessoas que são o perfil de pessoas que tu quer te conectar para gerar uma venda. Então esse trabalho de robô, de prospecção ativa e de follow-up de prospecção dentro do Gmail, ele acaba gerando um bom resultado no final também, porque ele abastece o teu funil de leads qualificados para poder gerar a conversão de venda. Outro cara falou uma boa, o CRM da HubSpot é de graça, se não me engano. Também é muito bom, um CRM bom. Não vou dizer que é melhor que o Pipedrive, mas é um CRM bem bom e ele é integrado com o HubSpot, que é uma baita de uma ferramenta de inbound, entendeu? Hamper já testei também. Testei, mas não uso ele, tá? Mas eu gostei. O teste que eu fiz, ele tinha bastante recurso, né? O Hamper ele tem até o VoIP integrado, é bem legal. E quem tiver também, se vocês tiverem ferramentas de CRM, eu tô na minha página, eu tô começando a criar reviews de ferramentas de grow hacking e de ferramentas de produtividade. Então quem quiser também pode enviar e-mail para mim, aí eu testo a ferramenta, gravo um vídeo e ainda marco a pessoa que enviou a ferramenta para eu testar. Muito bom. Tá bom? Tiago, aqui ó, o Denilson, o problema dessas ferramentas é o idioma. Sei que o inglês é importante, mas impede a utilização total. Cara, eu vou te dizer que a base de conhecimento que existe hoje de tecnologia e até de marketing, ela tá em inglês. Fundamental tu estudar um idioma, infelizmente. Mas eu entendo que nível operacional, tu vai botar na tua equipe comercial, aí tu não vai querer que todo o teu time de vendas fale inglês. A não ser que tu seja uma empresa que trabalha com comércio exterior, que obrigatoriamente os vendedores têm que falar inglês. Tu não vai querer que toda a equipe comercial da tua empresa fale inglês e que entenda tudo da ferramenta. Realmente é um problema. Eu vou dar um exemplo do Infusion, que é o que eu utilizo, né? O Brasil já é o segundo maior mercado do Infusion no mundo, mas ele só tem inglês. A ferramenta. É um problema até porque o Infusion dá bug em acentos. Muito bug. Segundo maior mercado, os caras... Eles não arrumam os bugs de acento. Isso é bug de acento circunflexo, de idioma latino. Eles não arrumam na ferramenta, fica dando bug. Embora seja, na minha opinião, uma das melhores ferramentas de automação que tem, ele ainda tem esses problemas de implementação. Ele me perguntou ferramenta de robô para leads cold calling. Use Orca. Bem assim, Use Orca. Não é nem user, é Use Orca. Ferramenta que ele gera campanhas de conexão com o LinkedIn. Bem bacana, vale a pena tu usar. Tiago, de verdade, cara, muitíssimo obrigado. Acho que tem mais uma pergunta. Ali, ó, só deixa eu responder mais uma. Não, claro. Autoresponder o que tu acha do Mautic. O Mautic é uma ferramenta open source, uma baita de uma iniciativa. Tenho vários amigos que usam o Mautic, só que, infelizmente, não para seres humanos normais. A usabilidade dele é horrível, a navegação dele é terrível, as landing pages são feias pra caramba, não vale a pena. Eu acho que o Mautic ele ainda tem que evoluir muito na parte de interface, mas para quem é geek programador, ele acaba sendo uma boa opção, porque é de graça, é open source, tu pode instalar no teu servidor e com isso tu pode ter mais resultado. E o Mautic tu pode integrar com landing pages em WordPress usando Thrifty, com a indicação do amigo meu, que é uma outro plugin, e aí tu consegue ter landing pages com design atraente e integrar elas com a tua automação. Acho que é isso aí, já saímos do Insight, já estamos até falando de inbound, né, cara, é por isso que eu amo filhas também. Olha só, olha que coisa linda, cara. Olha isso, olha a doçura com que chega ali do lado do pai, com a tranquilidade. Já botou ali a sua fantasia, já. Que loucura, que loucura. Tiago, parabéns. Parabéns pela filha, parabéns pela aula, parabéns por compartilhar teu conteúdo, pela sua competência aí em entregar resultados para os seus clientes e ao mesmo tempo compartilhar teu tempo com a gente. Obrigado mesmo, excelente, o pessoal está aqui só te elogiando, muito obrigado, espero ter uma nova oportunidade contigo em breve, a gente poder compartilhar mais conteúdo, de verdade, e óbvio, não posso deixar de pedir para você deixar os seus contatos, dizer como é que o pessoal pode entrar em contato com você.
Bom, primeiro eu queria agradecer de novo, né? Eu acho que isso aqui, se fosse pensar nas coisas que mais me dão prazer de fazer hoje, adoro trabalhar com a minha agência, com meus clientes, mas o que mais me dá prazer é compartilhar conhecimento, é aprender com vocês e estar envolvido nesse processo todo de evolução, porque é compartilhando conhecimento que a gente consegue crescer, todo mundo junto, eu, você, nós, e se desenvolver de uma forma geral. Esse é o grande propósito, é a grande proposta de valor da Escola do Marketing Digital. E o segundo ponto é meus contatos, né? Quem quiser entrar em contato comigo, né? Eu não tenho site, estou fazendo meu site agora, finalmente, Casa de Ferreira Espiritual, estou fazendo meu site, mas o site da nossa agência, Agência Kaizen, K-A-I-Z-N, né? É de Kai, de mudar, Zen, de mudar para o bem em japonês, que é a metodologia da Toyota, agenciakaizen.com.br. Meu e-mail é thiago, sem h, @agenciakaizen.com.br. Fiquem à vontade de entrar em contato comigo sempre que vocês quiserem. Tá bom, pessoal? Thiago, parabéns mais uma vez, excelente noite para você, para sua filha, para o seu cachorro, para todo mundo, para sua equipe, muito sucesso. Obrigado você que participou da aula ao vivo aqui com a gente. Lembre-se, toda quinta-feira, 8 horas, aqui no YouTube, sempre uma aula inédita na Escola do Marketing Digital. Muito obrigado. Lembre-se que se você ainda não é aluno Pro Digital, entre em contato com a gente, o link está aqui abaixo do vídeo, ou manda e-mail para o suporte@escoladomarketingdigital.com.br e saiba como você pode se tornar um aluno Pro Digital e se formar consultor de marketing digital para você fazer um trabalho similar ao do Thiago, poder atender clientes, ganhar dinheiro e ajudar esse Brasil que precisa muito de profissionais competentes e qualificados. É verdade ou não é, Thiago? Bora? É verdade, é isso que a gente está precisando. Muito mais do que qualquer coisa no país, são pessoas que querem trabalhar e desenvolver esse país e amam ele. É isso. É isso, Gessé. Obrigado, viu, cara? Um grande beijo pra ti, Thiago. Valeu, cara. Valeu, boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.